Recebendo no nosso estúdio o Vinícius da GSC, um grande amigo, um antigo companheiro nosso de programa, e ele vai falar hoje um assunto que eu acho muito interessante, é um assunto que está em alta e um assunto que pode dar uma saída para quem está sofrendo com problemas financeiros, ainda mais nessa época de pandemia, de crise econômica, de PIB caindo, de recessão. Enfim, Vinícius, mais uma vez, muito obrigado. Eu quero dizer que é um grande prazer, uma honra te receber no programa de novo. Olá, Djair. Olá, caros amigos e amigas. É um prazer estar aqui no seu programa mais uma vez. E eu gostaria, começando de uma definição de crise muito interessante que eu aprendi. John Kennedy fez essa analogia em 1959 a uma definição de uma palavra em mandarim do significado de crise, que é a junção de outras duas palavras, que é perigo e oportunidade. E isso ficou marcado porque, sem sombra de dúvidas, e até Albert Einstein já relatava isso, que a crise ela é essencial para grandes progressos, para novas invenções, para a inovação. E nós da GSC, ano passado, nós passamos por um processo ALI, Agentes Locais de Inovação, através do SEBRAE. E durante 6 meses nós fomos capacitados a trabalhar com inovação. E eu percebo nesses meses de crise que quem inovou não somente faturou, como lucrou. Progrediu. Sem sombra de dúvida. E isso a gente pode dizer que é aliado também à lei da liberdade econômica? Sem sombra de dúvida. A lei da liberdade econômica, ela traz um avanço muito grande para o empresário. Por exemplo, desde o início de setembro, empresas de baixo risco, o que são empresas de baixo risco? Que tem uma metragem menor do que 600, 700 metros quadrados, que não usa gás, GLP, que é atividade de comércio em geral, aquele prestador de serviço que só faz atendimento local. Marceneiro. Exato, essas atividades de baixo risco, hoje, pode iniciar suas atividades sem alvará de funcionamento. Principalmente o microempreendedor individual, o MEI. Então, quer dizer, hoje a pessoa fala, eu quero empreender, eu perdi meu emprego, ou então vejo uma oportunidade boa nessa crise de um comércio ou de prestar um serviço, eu vou abrir uma porta, não preciso de alvará nenhum. A pessoa chega, vou abrir minha porta e vou trabalhar, tenho meu CNPJ, tenho meu MEI e vou de cabeça ao vento e vou para cima. Para você ter uma ideia, a abertura de um MEI hoje é possível fazer em 30 minutos aproximadamente. Então, em 30 minutos, é uma decisão entre você querer e executar. Em 30 minutos, você pode querer ter um negócio não tem desculpa para não se formalizar. Perfeito. A lei, ela te fala também que você tem 180 dias para regularizar, depois junto aos demais órgãos, prefeitura, porque é onde você vai liberar os seus documentos fiscais para faturar. O MEI, por si só, ele está dispensado de emitir nota fiscal para consumidor final. Já para pessoas jurídicas ou movimentações interestaduais, é obrigatória a emissão de documento fiscal, seja o de venda, né, que é determinado pelo fisco estadual, ou a nota fiscal de serviço, né, por cada município. Eu quero trazer também uma atenção aos microempreendedores individuais antigos. Os municípios estão todos se conveniando à Receita Federal. O que isso significa? Abrir um MEI hoje e você não ter a sua inscrição municipal regularizada é passível de exclusão do Simples Nacional. Gente, o que ele quer dizer com a exclusão do Simples Nacional é que no MEI, a maioria, né? Se não me engano, só o ISS que não está incluso naquela alíquota do MEI, né? Inclusive o ISS está. Tá, o ISS, o ICMS para quem é comércio e o INSS. Está tudo incluso. O MEI, ele paga uma tarifa única para toda a tributação. E isso é o Simples Nacional, né? O Simples do MEI. Se o contribuinte ele for excluído do Simples, essas alíquotas, elas majoram, né? Elas aumentam e elas começam a pingar de diversas formas. E isso acaba onerando aí a empresa. Sem sombra de dúvida. Pode onerar até em 1000%, dependendo dos casos. Caramba, é muita coisa. Muita coisa. Nós temos visto alguns MEIs, por exemplo, da Grande São Paulo, sendo excluídos por conta de não ter inscrição municipal. Já aconteceu isso com clientes nossos em Vargem Grande do Sul, São João da Boa Vista. Então, assim, é questão de tempo de chegar no município de Mococa também.
E a inscrição municipal hoje, ela é tão simples de estar fazendo. É um requerimento, né? É um requerimento e tem a lei de zoneamento, tudo. Nós conseguimos conciliar isso, já avisar com prévio, né? Antes de você gastar, né? Definitivamente, a gente consegue falar se é possível ou não. Basta ter um contato, né? Que é o que nós sempre falamos, né? Consulte seu contador. No escritório de contabilidade da GSC, por exemplo, nós temos toda a estrutura, toda a infraestrutura para lidar com assessoria, para lidar com esses problemas de inscrições, de abertura, baixa. E falando nisso, foi feita uma medida provisória que durante 60 dias, isso já faz alguns dias, né? Então acho que nós temos uns 50 e poucos dias, né, da data de hoje, que a baixa e abertura de empresa está isento de taxa. O que isso significa? Que está 50% mais barato abrir uma empresa hoje ou fechá-la, caso é a necessidade. Então, o momento é agora de regularizar. Para empreender, para inovar, regularizar. Sem sombra de dúvida. Vinícius, e quais outras novidades que a Lei da Liberdade Econômica traz para a gente que quer empreender? Qual a facilidade e o que isso economiza? O que você vê na qualidade de contador? O que você vê de melhora? Porque quem tem empresa, a gente está sempre esperando, né? Uma melhora, uma tributação menor. Muito tem se falado da reforma tributária, que só se fala, mas até agora ninguém viu o texto final. E a gente sempre fica na esperança, né? Vai melhorar, vai piorar. Então, acho que nada melhor do que um contador que vê o balanço, vê o movimento de várias empresas para nos dizer esperança, sim, tristeza. Eu, como profissional de contabilidade há 14 anos, eu acredito que essa Lei da Liberdade Econômica, apesar dela já ter um ano, né? Nesse mês de setembro ela está completando um ano, e inclusive teve algumas edições recentemente, ela vem com a facilitação tanto para o empreendedor quanto ao seu negócio, quanto inclusive a contratações de funcionário, a manutenção do mesmo. Por exemplo, esticou, né, a questão da obrigatoriedade de ponto, né, do ponto da folha de pagamento, né, de picar o cartão, estendeu de 10 para 20 funcionários. Então, ela traz facilidades. Não vou elencar aqui todas, mas é muito importante que, procurando o escritório, nós conseguimos atender, nós conseguimos elencar, nós conseguimos diminuir os riscos. Essa parceria que nós temos, né, de atrelar a parte jurídica, a parte empresarial, a parte contábil, toda a esfera, inclusive pessoal do cliente, né, porque nós conseguimos até programar a aposentadoria dos nossos clientes, né, de uma forma sustentável, com todas essas mudanças que vêm ocorrendo. Então, essa proximidade, esse diferencial da GSC, foi onde, nesse projeto de agente local de inovação do Sebrae, nós nos destacamos como uma empresa inovadora aqui no município e na região. Você abraça o cliente de todas as formas possíveis, né? Exatamente, porque nós conseguimos, inclusive, trazer a firmeza e segurança para o cliente inovar. Não vai, inove. Há pouco mesmo eu estive com um cliente e falei para ele, não tenha medo de apanhar, não tenha medo de errar, não tenha medo de arriscar, porque esse é um momento propício para você fazer novas descobertas. Como diz o ditado, quem não arrisca não petisca. Sem sombra de dúvida. Vinícius, e para quem está com uma empresa, quem está começando, o que a gente pode falar sobre fluxo de caixa, balanço final, balanço de caixa, gestão financeira, que eu acho que isso é muito importante. Gente, só um paradigma, nos Estados Unidos, né, a gente fala que é o país da liberdade, é mais ou menos isso. Quem quer empreender não tem muita dificuldade, não tem muita burocracia. Então, talvez a ideia legislativa da Lei da Liberdade Econômica, ela vem para facilitar. E outro ponto interessante é que nas escolas eles têm aulas de gestão financeira. E aqui no Brasil a gente não tem. É uma disciplina que talvez fosse muito interessante ter, uma gestão financeira, e que ajudaria e irá ajudar muitas pessoas. O que você tem a dizer sobre isso, Vinícius? Sim, a abertura da empresa não é simplesmente constituir um CNPJ e sair vendendo. É claro que o Brasil ele tem hoje uma burocracia imensa. Até esse cliente que eu acabei de citar, ele tem conhecimento de outros países. Ele falou, Vinícius, então eu acho que a melhor alternativa é mudar de país. E, de certa forma, ele não está errado para o momento atual, mas eu acredito que o progresso que começa a aparecer através dessa liberdade econômica e posteriores edições vai mudar esse cenário.
e sem sombra de dúvida, constituir um negócio hoje, sem você analisar processos, sem você fazer a gestão financeira do seu negócio, ter um apontamento diário do seu fluxo de caixa, ter metas pré-estabelecidas, é um risco enorme. Pegou muita gente desprevenida essa crise. Porque muitas vezes as pessoas elas trabalham com um fluxo, né? Um movimento. Faturei 30 mil, faturei 50 mil. Mas dentro desses 50 mil de faturamento, quanto que foi de imposto, quanto que foi de funcionário, quanto que foi de conta? Então a pessoa ela fica impressionada. Ela fala, olha, eu comprei um produto, meus produtos me custaram 25 mil reais, eu faturei 50 mil, então eu tive 100% de lucro. Mas ela esqueceu da tributação, ela esqueceu das contas fixas, dos funcionários, Sim. E às vezes ela acaba tendo prejuízo. E um modelo de sistema de gestão, para você ter uma ideia, ele tem variações de 100 a 250 reais. Modelos assim acessíveis e que resolvem o problema. Modelos de software. Se a pessoa vai e cadastra, e ele já te fala quanto custa o produto, o custo real, o custo de funcionamento, fala tudo. E você não precisa de grandes sistemas, você precisa de controle do seu negócio. Nós gostamos de falar que cada negócio você tem uma solução específica para ele. Não adianta você pegar um modelo de uma empresa e tentar aplicar para outro tipo de negócio. E hoje a GSC ela consegue, para cada cliente dela, ela consegue empregar um modelo especial, né? Sem sombra de dúvida. Nós entendemos a necessidade do cliente, nós entendemos a equipe que ele tem, a estrutura que ele tem, nós adaptamos desde planilhas de Excel simples a modelos robustos de software. Para você ter uma ideia, um cliente da construção civil, que abriu seu negócio há pouco tempo, ele viu a cifra no software dele de 100 mil reais de venda no mês. E aí o sistema dele, na hora, deu que o lucro líquido foi 15 mil. Lucro bruto, perdão. Lucro bruto. Desse lucro bruto, ele entendeu depois, consultando outras partes do sistema, quais foram as despesas fixas, variáveis, efetivamente qual foi o lucro dele para reinvestir e pagar as contas pessoais. Esse modelo de gestão consolida um cliente como este no mercado, porque ele não vai tirar R$1 a mais do caixa dele, sem ele saber que definitivamente ele tem. Ou seja, organizar. Ele vai estar organizado e ele não vai sabotar o seu próprio negócio, porque o empresário ele precisa separar o que é a retirada mensal dele fixa pelo trabalho que ele exerce em prol do negócio dele, qual é o lucro que ele vai tirar eventualmente, né, depois de contabilizado todas as despesas, inclusive fazendo provisões das mesmas, né, para ter um fluxo de caixa, porque o cliente muitas vezes não sabe nem quanto ele tem que ter em caixa para pagar as despesas que ainda estão por vir. Então é muito importante, e modelo simples traz essa segurança para o cliente, resolve e faz com que o cliente tenha até firmeza e solidez para aplicar, para investir, para até criar uma coisa que a crise evidenciou hoje, criar novos leques, segmentar o seu negócio para novas frentes, para novas áreas, para você, se uma área estiver deficiente, a outra compensa. Acho que qualquer crise ela abre um leque de oportunidade, né? Sem Isso daí é óbvio. E aproveitando a oportunidade, a GSC vem inovando, favorecendo a inovação e a evolução dos seus clientes, né? Sem sombra de dúvida. Nós gostamos de estar perto de nossos clientes, nós gostamos de sentar, de conversar, de entender, para justamente proporcionar essa solidez para tomar uma atitude, para tomar uma decisão, para estarmos juntos, porque a parceria hoje, ela sem sombra de dúvidas é muito importante. Nós gostamos de fidelizar isso. Estamos juntos, estamos perto. Sem sombra de dúvida. E nessa crise mostrou mais forte ainda, porque em meio à crise nós podemos ver a GSC crescendo, podemos ver clientes que inovaram crescendo. Então é possível nessa crise sim ganhar dinheiro, ter lucro, empreender, fazer novos negócios e sem sombra de dúvida aí chegar em 2021 com mais solidez, mais firmeza, novas experiências, novos resultados. Vinícius, então eu agradeço essa entrevista inovadora, por assim dizer, trazendo facilidade para os nossos telespectadores. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem nos está assistindo de esperança. Inspire-se na própria fala de Albert Einstein, que ele diz que a crise ela é necessária para o desenvolvimento, tanto pessoal quanto empresarial. Então aproveite essa oportunidade, canalize todo esse sentimento negativo
para construir algo, para desenvolver algo. E você verá que, sem sombra de dúvida, os resultados serão extraordinários. Eu agradeço a sua participação e desejo a todos uma excelente semana. Uma excelente semana, meus caros. Um grande abraço a todos e até a próxima.